Olá, saudações, muito bem-vindos ao nosso O Céu que Te Acontece. Eu sou Carlos Holanda, da Escola Carlos Holanda Astrologia, e te convido aqui para nos acompanhar nesse vídeo que fala sobre o eclipse lunar de 5 de maio de 2023. Quem tem acompanhado o canal também já deve ter visto que nós temos um outro vídeo sobre o eclipse solar, o que ocorreu aí no dia 20 de abril de 2023. Todo eclipse lunar ocorre em torno de 15 dias, mais ou menos isso, depois de um eclipse solar. Ele faz parte desse conjunto que costuma abranger em torno também de 6 meses de efeitos de suas características. Sempre lembrando que o eclipse que vai ocorrer ainda, ele tem uma margem de, digamos assim, de um funcionamento, de efeitos, de coisas colaterais a ele, que vão ocorrendo, que vão sendo sentidas com um pouco mais de antecedência, provavelmente aí uns 20 dias, alguns vão colocar como 15, outros vão colocar como 30, temos aí uma média entre uma coisa e outra. Também temos um outro vídeo falando, explicando como se dá, né? O que a gente pode esperar de um eclipse geralmente, né? Qual é o funcionamento, o efeito guinada que o eclipse tem também, esse que você pode ver aqui no link. É bem curtinho, só para explicar essa parte mais introdutória. Esse eclipse lunar, muita gente que usa algum software que vai calculá-lo e que seja em inglês vai ver como um eclipse a-pulse, e que também a gente pode chamar de penumbral. O conceito de a-pulse, para quem pode ficar curioso, é a menor distância entre dois corpos celestes vistos por um terceiro de onde se parte, né, o ponto de vista, num determinado período. E normalmente, esses corpos celestes eles não estão em conjunção apenas nas suas longitudes, aquela projeção que a gente faz no zodíaco, na eclíptica, né, no caminho do Sol, na própria trajetória dos fatores, mas também em ascensão reta. Eles vão ficar muito próximos na altura que a gente vê daqui, né, no céu, em relação à nossa observação. O eclipse penumbral é aquele em que a Lua ela não vai ficar totalmente escura, nem vai ficar avermelhada, né, quando é o eclipse total. Vai só passar a parte mais externa da sombra da Terra sobre a Lua. Então a gente pode esperar só um escurecimento leve da Lua durante aqueles minutos, aquela hora em que isso vai ocorrer. E para quem vive aqui no Brasil e várias outras regiões da América do Sul, da América do Norte, não verá o eclipse ocorrer. Esse eclipse tem outros lugares, né, ao longo do planeta que poderão avistá-lo com mais nitidez. Os lugares serão os seguintes: África, Oceania, Antártida e também em praticamente quase toda a Europa e quase toda a Ásia. Isso significa que nessas regiões todas, a função que o eclipse representa nas psiques individuais, mas sobretudo nas coletivas, se intensifica um pouquinho mais e seus efeitos ficam um pouquinho mais claros, mais palpáveis. No entanto, isso não subtrai as outras regiões que não verão, né, fisicamente o eclipse, isso não as retira da zona de potenciais guinadas, de alterações comportamentais, de interesses individuais, interesses coletivos, economia e outras questões até de ordem climática. Aqui nessa leitura a gente vai fazer rapidinho uma geral, vai ver como é que o efeito do eclipse atinge a toda e qualquer pessoa. Alguns vão receber isso em maior ou menor grau, mas todos vão receber de alguma maneira, direta ou indireta. Uma segunda etapa em que a gente vai ver uma breve explanação sobre como isso atinge dois mapas, dois cálculos diferentes para o mapa astrológico do Brasil, um que é para o momento do Grito do Ipiranga, da Independência, e outro para o Brasil República. E a gente vai fechar aqui com uma análise brevíssima sobre efeitos possíveis nos 6 eixos de casas, né? São 6 eixos, cada um com 2 casas, 12 casas astrológicas do mapa. De antemão, já fico aqui dizendo para vocês o seguinte: quem não tem o mapa astrológico calculado pode fazer o cálculo gratuitamente lá em carlosholanda.com.br. Vai lá, você vai
colocar seus dados no formulário e o mapa vai ser desenhado na tela no mesmo momento. Então basta você observar o desenho do mapa, as posições das casas e ver o grau em que o eclipse vai cair, em que posição que você vai ver. Assim você tem uma dimensão um pouco mais clara para você individualmente, mas sempre é recomendável, caso você sinta a necessidade, fazer uma leitura com um astrólogo de sua preferência, de sua confiança. Para começar, Sol e Lua vão estar conjuntos a 3 estrelas. O Sol vai ficar em uma conjunção tradicional, bem pertinho, de Almar e Menkar. Almar é uma das estrelas mais importantes da constelação de Andrômeda e Menkar é o focinho do Cetus, do monstro marinho. Enquanto que a Lua vai fazer conjunção, também tradicional, dentro de até 1 grau, com a estrela Zubenel Janub, que é o prato norte da balança de Libra. Em linhas gerais, estamos falando de um período de retomada ou de intensificação dos diálogos, das mediações. Almar e Menkar são uma espécie de Bela e a Fera, né? Uma espécie de confrontação entre luz e sombra, enquanto que Zubenel Janub é também conhecida como uma estrela associada à mudança social positiva, para muitos autores e outros intérpretes. O eclipse vai ocorrer no eixo Touro-Escorpião, com a Lua em Escorpião. Vale dizer que o efeito onde a Lua estiver, já que ela que vai ser obscurecida, é um efeito um pouco mais intenso do que onde está o Sol, embora o Sol também participe, por isso daí os 6 eixos. Estamos falando de um eixo que vai mexer com a economia, com os valores materiais, com as condições palpáveis de sedimentação, estabilização e também tudo aquilo que está por trás disso no que tange às subjetividades que até mobilizam as buscas por estabilidade material. O que é importante a gente ter em mente durante uma fase como essa é que a gente vai precisar procurar um pouco mais desse silêncio interno diante de uma demanda, de exigências monumentais do mundo externo. É como se a gente entrasse em choque, fica muito perto ou dentro de um colapso ou já nele, né? E aqui eu me refiro a um colapso emocional, que acaba também, né, acaba produzindo por reverberação, às vezes, em algumas condições e locais, também colapsos materiais. Todo mundo fica mexido emocionalmente. Você pode, inclusive, fazer uma autoavaliação do mês que antecede, né? Se o negócio ocorre no dia 5 de maio, você vê aí o que vem acontecendo desde 5, 6 de abril até ali. O que vem lhe acontecendo, que situações externas vieram a desencadear traumas, inadequações, situações interiores que sempre foram meio que varridas para debaixo do tapete, mas que agora você não tem, você até tenta escapar delas, mas não tem como. Você tem que ou confrontar aquilo ali ou vai abrir a chance de criar uma bola de neve ainda maior. A situação vai piorar, você pode ter reverberações no próprio corpo físico, né, com doenças, com crises ansiosas, com crises de alguma latência, algum problema que fique latente, que pode desencadear em algum ponto do corpo. De qualquer jeito, a gente está passando ali por um belo processo de purgação. Elimina-se algo que esteja sendo nocivo em prol de algo que vá tomar aquele espaço que se esvaziou por algo que seja mais valioso. Tem gente que vai sentir vir à tona dores que vêm sendo construídas ou retidas desde lá a mais tenra idade, desde a infância. Muita gente vai desenvolver ou vai recrudescer atitudes defensivas originadas de coisas que vêm de muito tempo atrás, feridas antigas, talvez até, além de pessoais, coisas que vêm de gerações anteriores. Algumas pessoas mais particularmente sensíveis, quando sob estresse, podem se sujeitar a atos meio extremos de ruptura. Tudo fica dramático, né? A Lua estando em Escorpião, já é um fator que acrescenta drama nas relações humanas, né? Acrescenta intensidade, mas estamos falando de um eclipse com uma duração intensa e com uma antecipação de processo. Quem gosta do tarô, do simbolismo do tarô, pode se ver ali bastante interessado no simbolismo de 3 cartas dos arcanos menores. Alguns vão, obviamente, olhar aí o arcano 13, né, que é o da morte, também está associado em muitas vertentes ao signo do Escorpião, mas
Fiquem atentos aí para os significados das seguintes cartas do tarô. A carta 6 de espadas, que pressupõe ali um afastamento de alguma situação, para que você possa olhar de longe, reconstruir o processo, deixar para trás algo que era nocivo. A carta 8 de copas, que é um momento de desistência, de autoavaliação, de aquecer quanto a eventuais perdas e outras situações de luto, que não precisa ser só perder uma pessoa querida, mas o luto de abandonar, de deixar para trás algo que não tem como prosseguir. E a carta 5 de copas, que a gente pode até identificar como, olha, tem leite derramado aqui, mas tem duas coisas que sobraram e ainda tem um caminho para frente que você pode prosseguir. Isso, claro, eu estou fazendo uma interpretação muito leve, né? Não aprofundada desses arcanos menores, mas só para se ter uma ideia e depois quem quiser aprofunda. Mas esses arcanos eles podem ser muito significativos na sua olhada para dentro durante uma fase como essa, porque são equivalentes ao que o ciclo representa astrologicamente. Então, a grande recomendação, no geral, é promover consciência, promover conscientização, deixar-se transformar, deixar-se lapidar, e que para curar é preciso deixar ir para que algo novo entre no lugar. O eclipse ocorre com o Sol em conjunção com Mercúrio e com Urano. Imagine como é que está o falatório mental de quase todo mundo, né? De como é que a gente pode criar 1 bilhão de justificativas muito inteligentes até para colocar as nossas mazelas, nossas repulsas, nossos horrores e nossas atitudes, às vezes até mesquinhas, como algo justificável. Muita atenção, muito cuidado com isso, porque é a fala que está predominando muito. Mas se ela está predominando, vale muito a pena a gente pensar que ela também pode ajudar nesse processo de liberação. Você pode falar sobre seus problemas com alguém com quem você tenha uma boa relação, talvez um terapeuta, literalmente, né? Alguém de confiança. Também vale muito a pena elaborar o próprio pensamento, escrever mesmo, coloca suas necessidades, dificuldades, coloca no papel, escreve para elaborar o raciocínio, para que você possa dar inteligibilidade ao que você está sentindo de fato, não ficar aquela coisa bagunçada na cabeça e no corpo emocional todo. Também vale a pena dar lugar à fala, à escuta de si próprio, mas também à escuta alheia, escutar um pouco o que os outros têm a dizer. Como o Sol está em conjunção com esses dois, a Lua faz oposição, aspecto tenso, com o Mercúrio e com o Urano. Já estamos falando de um eclipse, que é algo que está sempre envolto a situações de mudanças repentinas de percurso. E com Urano isso ainda fica mais evidente. Vale a pena a gente reiterar uma coisa já dita. Muito cuidado com os excessos de defensividade, autodefesa, para não tomar decisões, como eu disse, muito bem argumentadas, mas tomadas de maneira impulsiva, repentina, sem a devida ponderação e a escuta alheia. Quem tem esse eclipse ocorrendo num dos 4 ângulos do mapa, primeira casa, ascendente, quarta casa, fundo do céu, sétima casa, o descendente, 10ª casa e a entrada ali pelo meio do céu, especialmente ascendente e meio do céu. Quem tiver nesses pontos, esse eclipse ocorrendo nesse eixo, pode ter uma intensidade, pode perceber isso aí de maneira mais direta, mais intensa e pessoal. Então, as situações coletivas que vão mexer com alterações repentinas nos rumos materiais e econômicos podem incidir diretamente sobre as decisões e necessidades do indivíduo. Outros são motivados, são movidos por questões até literalmente as ecológicas. No mundo inteiro, o setor de criação de rebanhos, sobretudo o rebanho bovino, e todas as suas derivações também sofrem essas alterações. Às vezes são alterações jurídicas internacionais, de importação e exportação, a fabricação, o custo de derivados de origem animal. E para quem tem esse eclipse ocorrendo nos ângulos, especialmente ascendente e meio do céu, né, qualquer um dos dois, o Sol e a Lua, com ênfase na Lua. Muita atenção com reconstruções que a gente pode até chamar de paranoicas das atividades e motivações alheias, aquela coisa que a pessoa fica criando tramas rocambolescas na cabeça sobre uma coisa que foi dita lá atrás sem que aquilo fosse de fato esclarecido. Mesmo que aquela suposição esteja certa ou muito próxima disso, tem que ver bem se é justo, se é necessário, se é proveitoso ou se faz diferença para melhor abandonar o barco, romper uma relação, cortar alguma coisa de uma vez. Ou se é isso, ou se é uma reatividade
exagerada. E outra coisa, se você quiser aprender astrologia de fato, não deixe de ingressar na nossa escola, Carlos Holanda Astrologia, em carlosholanda.com.br. Ali tem um curso sob medida para você, desde os estudos primordiais até as especializações, profissionalizações. Quem está começando agora tem um curso de formação inteirinho para você. Quem já tem algum estudo pode ingressar numa disciplina um pouco mais avançada e preencher sua lacuna e continuar dali. Quem já é profissional pode recuperar conhecimentos perdidos, pode ter uma outra opinião, ter uma forma mais contundente de avaliar alguma coisa e até acrescentar uma técnica que ainda não domine. É isso. Um grande abraço e até a próxima. Boa sorte!